Momento Esportivo. Momento Esportivo. Tá começando mais um Momento Esportivo, programa apresentado por Marcelo Matheus e Vitor Félix. Hoje temos notícia do Sport, do Náutico e do Santa Cruz que vai jogar hoje, né não, Vitor? Isso, de fato, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está escutando na Rádio da Mata FM e todos os nossos ouvintes do nosso Momento Esportivo. Vamos embora falar primeiramente da equipe do Leão. Vamos falar do Sport Clube do Recife. A Comissão Eleitoral do Esporte rejeita o pedido de impugnação à chapa da situação. A oposição deve ir à Justiça. Aí, informações dos bastidores. A Comissão Eleitoral do Esporte decidiu nesta sexta-feira que não há irregularidade na tentativa de o atual presidente do clube, que é o Yuri Romão, buscar a reeleição à frente da chapa de situação. Mais uma virada de mesa em relação à eleição do Sport, tá? Mais uma virada de mesa. Lembrando que tinham 3 chapas que foram inscritas para a eleição da equipe rubro-negra, tá? Uma dessas chapas já desistiu. E a outra chapa pediu a impugnação da chapa da situação, que é do Yuri Romão, tá? A Comissão Eleitoral analisou, verificou, e sim, o Yuri Romão pode sim ser presidente do Sport do próximo biênio, mas pela terceira vez, tá? Ou seja, mais uma virada de mesa na eleição rubro-negra e fica aquela indecisão. Será que a chapa que pediu a impugnação vai tentar novamente talvez em outra instância ou vai querer seguir o pleito de forma normal? Responsável pelo pedido de impugnação rejeitado, o grupo de oposição chamado Leões pela Mudança, liderado por Rafael Arruda, promete judicializar o pleito rubro-negro. A votação está marcada para o próximo dia 16. Falando de contratações agora da equipe do Sport, tá? Meu amigo, tem uma cláusulazinha e uma renovação de contrato já engatilhada, tá? Do meia Tite Ortiz. Um cara que fez 44 partidas, fez 5 gols e 5 assistências no ano, mas ele tem um grande porém. Foram cerca de 13 cartões amarelos e 1 vermelho em relação ao Tite Ortiz, tá? Foi muito cartão. Isso. Ele foi um jogador regular, foi uma peça importante pro Sport? Sim, relativamente sim. Mas ele tem um problema, ele toma muito amarelo e vai ficar muitas partidas suspensas na próxima Série A. Esse aqui é o ponto. Além disso, a Série A é um campeonato muito mais complexo do que a própria Série B. Muito mais difícil. Muito mais pegado, a marcação é muito mais em cima. E qualquer erro de passe ou bote, assim, exato, pode influenciar. Principalmente contra as equipes do primeiro escalão, como o Flamengo, como o Palmeiras, como, sei lá, o próprio Atlético Mineiro, como, sei lá, o próprio São Paulo, são equipes do alto escalão. Aí, vamos dizer assim, enfrentam essas equipes um pequeno erro ali, essas equipes vão marcar o gol. Esse aqui é o ponto. Ou seja, o Sport não pode se dar o luxo de perder o Tite Ortiz por várias partidas, que nem perdeu esse ano. Esse aqui é o ponto. Além dele ser um bom jogador, mas será que ele tem nível para jogar a Série A? Fica essa dúvida aí também. Fica essa dúvida para o torcedor rubro-negro. Vamos falar agora do Sport, que ele efetua o pagamento de 500 mil ao Santos pela utilização de Lucas Lima. O Sport já realizou na tarde dessa sexta-feira o pagamento de 500 mil ao Santos. O valor é relativo a uma multa imposta pelo clube paulista aos rubro-negros pela utilização do meia Lucas Lima na última rodada da Série B contra o Peixe. Pagou 500 mil, né? E foi muito bem pago, que foi o melhor 500 mil que o Sport pagou no ano inteiro. Isso em relação ao Lucas Lima, tá? É o 500 mil daquela cláusula de contrato de empréstimo. Ou seja, se você quiser jogar com o jogador que eu lhe emprestei, que se pagar 500 mil reais. Vamos falar agora do Clube Náutico, que o clube tá aí tentando contratar, tava aí nos processos da venda da SAF. Mas olha só, os próximos passos de prazo da negociação para a venda da SAF do Clube Náutico, né, que após a assinatura da proposta não vinculante, na última quinta-feira, o clube e investidores têm até, no máximo, 60 dias para definirem se seguem com a negociação ou não. Isso é um ponto importantíssimo para a equipe alvirrubra, porque, primeiramente, assinou uma proposta não vinculante que visa conceder cerca de 90% da SAF do Náutico. O que é a proposta não vinculante? É dar como fosse exclusividade do Náutico com aquele investidor e aquele investidor com o Náutico, ou seja, a prioridade deles é a negociação durante 60 dias. Esse é o prazo máximo aí, ou seja, no mínimo ele pode ter SAF do Náutico daqui a 60 dias, com a proposta vinculante, ou não pode ter nada daqui a 60 dias em relação ao clube alvirrubra, tá? Com a assinatura da proposta não vinculante por parte do presidente do Náutico, Bruno Becker, e dos investidores do chamado Consórcio Timbu, Consórcio Timba, isso, que pretende comprar 90% das ações da sociedade anônima do clube de futebol, né, do clube alvirrubro, se inicia também a uma contagem regressiva para o próximo passo da negociação,
que tende a ser definitivo. Fica aí a expectativa, né, para o torcedor do clube do Náutico, né, o torcedor alvirrubro, porque uma SAF para um clube é muito bom, traz muitas condições positivas, principalmente condições econômicas. Isso de fato, Marcelo Matheus, a SAF ela pode revolucionar o futebol do seu time, revolucionar o clube. Mas em relação à SAF do Náutico, o que é que se tem ainda? Se tem valores ainda, não foram divulgados valores ainda, por conta de contratos de confidencialidade, tanto do Timbu, tanto do consórcio, ou seja, não se pode revelar valores ainda. Alguns diretores já foram chamados para conversar, para mostrar ali e tal. Daqui a pouco essa informação vai vazar. Isso é um ponto. Mas até o momento não se tem valores ainda divulgados. O que é que se tem de concreto sobre a SAF? É que essa SAF vai fazer investimentos no futebol, melhorias no CT Wilson Campos, na sede social e uma reforma dos aflitos. E a resolução de 250 milhões de dívida do Timbu. Essa é a única coisa que ele tem de concreto. É a famosa SAF dos sonhos. Agora o ponto é, será que ela vai se realizar? Como é que vai ser? Vai ser durante 10 anos mesmo? Será que vai ser durante 15? O quanto vai se investir em cada ano? O que é que se vai fazer em cada temporada? Ou seja, falta muito ainda para a gente saber o que exatamente o Estado Náutico vai fazer. Muito ainda. Mas um ponto já foi importante. Já tem a proposta, já está assinada a proposta não vinculante. Vamos falar agora do Santa Cruz. O Santa Cruz tem um amistoso hoje contra o CSA. Felizmente, o time aí da Cobra Coral, todos os tricolores, vai poder ver o Santa Cruz em ação novamente, tá? Saiu de férias um pouquinho, né? Saiu das férias aí, vai vindo pro primeiro amistoso contra o CSA lá fora de casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Vai ser torcida única, né? Se eu não me engano. Vai ser torcida única, né? O jogo vai começar aí a partir das 6 horas deste sábado, como você já disse, Vitor, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O amistoso serve de preparação para as duas equipes, que terão jogos importantes na primeira semana de janeiro, como, por exemplo, a pré-copa do Nordeste. A partida será disputada com torcida única, atendendo à recomendação do Ministério Público. Apenas torcedores do CSA poderão entrar no Rei Pelé. Foi orientado também que apenas os setores 2, né, e 3 sejam abertos, tá? O CSA iniciou a pré-temporada em 12 de novembro e tem um elenco praticamente montado para o próximo ano. Já aí o time do Santa Cruz, né, os primeiros jogadores do Santa Cruz se apresentaram em 4 de novembro, mas o elenco ainda segue formado, né, e ainda não é o elenco que vai ser utilizado na próxima temporada. Isso, torcedor do Santa Cruz, eu queria dar uma atenção especial para vocês agora nesse momento, no momento esportivo. Veja só, não se preocupem em relação a resultado entre CSA e Santa Cruz. Se o Santa Cruz ganhar, bom. Se o Santa Cruz perder também não é ruim. Falta muito ainda. O elenco do Santa Cruz ainda está sendo formado. Tem jogador que chegou ontem, começou a treinar ontem para o jogo. Ou seja, tem jogadores ainda aí que não chegaram, tem jogadores ainda para chegar que não fizeram nenhum treino em relação ao Santa Cruz ainda, tá? Quando é que a gente vai ter fosse um pequeno molde de como vai se formar essa equipe do Santa Cruz? No último amistoso que vai ter em dezembro. Provavelmente aquela ali vai ser a equipe ou titular ou pré-titular para disputar a pré-copa do Nordeste contra o 13, dia 4 de janeiro. Ali é um jogo importante pro Santa Cruz, tá? Ou seja, a equipe do Santa Cruz tem que se formar o elenco completo, até no máximo que dia 20 e 21 de dezembro tem que estar o elenco completo, já treinadinho, para fazer o jogo na pré-copa do Nordeste contra o 13. Eu tenho uma proposta aqui, Vitor e Edson Júnior, que é falar do Brasileirão da Série A. Porque tem uma disputa que tá muito acirrada, que é Botafogo e Palmeiras. Bom demais. E a briga pelo rebaixamento eu acho mais empolgante. A briga pelo rebaixamento também. Olha só, o primeiro colocado está o Botafogo com 76 pontos e o segundo colocado está o Palmeiras com 73 pontos. Ué, como é que eles estão brigando? Caso o Botafogo perca essa última rodada do Brasileirão da Série A... São Paulo. Vai ser contra o São Paulo. Vai ser Botafogo e São Paulo. Contra o São Paulo. E o Palmeiras ganhe, o Palmeiras, pelo saldo de gols marcados, que é superior ao Botafogo, ele vai assumir a liderança e vai ser campeão do Brasileirão da Série A. Esse é o contexto que está aí sendo dramático no Brasileirão da Série A. Na última, que vai ser resolvido tudo na última rodada desta temporada. Isso, de fato. Se a equipe equipe do Botafogo perdeu o jogo para a equipe do São Paulo, um empate e baixo pode ser campeão. E a equipe do Palmeiras ganhar o jogo contra o Fluminense,
Tá, esse é que é outro ponto também. A equipe do Palmeiras tem que ganhar o jogo do Fluminense para conseguir ser campeão. Mas vamos descer um pouquinho a tabela aqui, que a confusão tá muito grande, tá? Porque tem Bragantino na 17ª colocação, tem Atlético Paranaense na 16ª colocação, tem o Fluminense na 15ª e o Atlético Mineiro na 14ª. O que é a única diferença desses três times é que do Bragantino pro Atlético Mineiro são 3 pontos de diferença, tá? São 3 pontos de diferença. E o Atlético Mineiro, ele pode ser o primeiro time a ser rebaixado que jogou a final da Libertadores na mesma temporada. Outro ponto também, o Fluminense pode ser rebaixado em equipe, lembrando que o Fluminense era o atual campeão da Libertadores na temporada passada, vai disputar o Super Mundial de Clubes na próxima temporada. Será que imagina o seguinte, aqui do Fluminense tem a rodada mais difícil, que é enfrentar o Palmeiras. Aí a lógica é o Fluminense perder Palmeiras, não é isso? A lógica é essa. Isso. E a lógica também é a equipe do Bragantino vencer a equipe do Criciúma. Já que o Criciúma também já tá rebaixado. Já vem 2 resultados aí bem possíveis. E dependendo do jogo aqui, que outro jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, se os dois times empatarem, dependendo do outro resultado, os dois também ficam na Série A. Ou seja, a situação pro Fluminense está muito complicada nessa Série A. Muito complicada. Tem que se fazer milagre para conseguir o ponto ali contra a equipe do Palmeiras e tem que torcer por outros resultados. É isso aí, rapaz. A situação dramática que vai ser resolvida agora nessa última rodada do Brasileirão da Série A. Aconteceu a mesma coisa no Brasileirão da Série B, que foi tudo resolvido tudo na última rodada. Na última rodada. E isso coloca aí, de fato, que o nível do futebol brasileiro está muito disputado. Isso é verdade. Os últimos 2 campeonatos brasileiros e também da Série B foram extremamente disputados. E tu pode esquecer, na temporada passada, teve briga por rebaixamento também na última rodada e teve a briga pelo título, aquele jogo entre Botafogo e Palmeiras ali, praticamente sentenciando o campeonato, tá? Deixando para a última rodada. Ou seja, o amigo brasileirão tá ficando muito mais disputado, as SAFs estão chegando aí, muito mais investimento tá acontecendo. O próprio Botafogo aí pode ser campeão de 2 competições em meio de uma semana. Ou seja, o futebol brasileiro hoje é outro nível, comparado ao que 5 anos atrás. E é aquilo, se as equipes conseguirem ganhar dinheiro, conseguirem fazer aquela safzinha, cada vez mais fica mais difícil ser competitivo no Campeonato Brasileiro. Quero agradecer ao Edson Júnior, ao nosso querido Vitor Félix, por mais um Momento Esportivo. E eu quero também convidar você, ouvinte, a acompanhar pelo nosso canal no YouTube, o Rádio da Mata FM Oficial. A gente está fazendo programas do Momento Esportivo também durante a semana. Normalmente é publicado ali entre terça, quarta ou quinta-feira. E a gente está sempre trazendo as informações do esporte, do Santa Cruz e do Náutico. Como informações sobre bastidores, né? Mas o Santa Cruz vai ter o jogo hoje, repetindo novamente, a partir das 6 horas da noite contra o CSA. Provavelmente a gente já vai trazer todo o resultado, fazer aquela análise da partida, dizer também o resultado, se foi algo positivo, se foi algo que pode ser levado em consideração. Mas está convidado, está feito o convite. Só você ir lá no YouTube e pesquisar Rádio da Mata FM Oficial. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com o Marcelo Mateus, agradecer a Edson Júnior, agradecer o Gil Moraes, agradecer a todos os ouvintes aí, tá? E por favor, pessoal, você que chega lá, olha a Rádio da Mata FM Oficial no YouTube, compartilha para geral, tá? O Momento Esportivo. Tem também no Spotify, tá? O nosso Momento Esportivo também está lá. Se você quiser escutar ou assistir depois o Momento Esportivo, e vai estar lá.